Ok, então, ó, pessoal, vamos fazer mais, nessa aula aí, fazer mais um pouquinho de divisores. Ó, então, divisores de 12. A tabuada do 1 tem 12? Tem. Então, o 12 é divisível por 1. Na tabuada do 2 tem o número 12? Tem. 2 vezes 6 dá 12. Então, o 2 também é. Na tabuada do 3 tem 12? Tem. 3 vezes 4 dá 12. Na tabuada do 4 tem o número 12? Tem. 4 vezes 3 dá 12. Na tabuada do 5 tem 12? Não tem. Na tabuada do 6 tem 12? Tem. 6 vezes 2 dá 12. Na tabuada do 7 tem 12? Não. Na tabuada do 8 tem 12? Também não. Na do 9 também não. 10 também não. 11 também não. 12. 12 vezes 1 dá 12. Então, 12 também é divisor. 13 já são números maiores que 12, nenhum são. 13, 14, 15, 16. Próximo. 16. Todo número é divisível por 1. Todo número par é divisível por 2. Ok? Então 1 e 2 já tem certeza. Aí depois 3. 3 vezes alguma coisa dá 16. Para eu saber se é possível dividir. Vamos ver. 3 vezes 4. 4, 8, 12. Se fosse 5. 3 vezes 5. 5, 10, 15. Ixi, não tem. Na tabuada do 3 não vai ter 16. Então não entra. Na tabuada do 4 tem 16? Tem. 4 vezes 4, ó. Ó. 4 vezes 4 dá 16. Certo? Então entra. Então 4 é o 4, ele é divisor 16. O 6, o 5. 5 não tem 16 na tabuada do 5. Na tabuada do 6 não tem 16. Na tabuada do 7 não tem 16. Na tabuada do 8 tem. 8 vezes 2 dá 16. Na tabuada do 9 não tem 16. Na do 10 também não. Do 11 também não. Na do 12 também não. 13, 14, 15. Só na do 16 vai ter, porque é 16 vezes 1. Então, achamos aí os divisores de 12 e 16. Aí ele pergunta lá embaixo, ó, o máximo divisor comum entre 12 e 16. Dá uma olhada aí, pessoal. Quem que é o, o maior divisor comum aí entre 12 e 16? Vamos lá. Tempo. Opa, responderam já, né? Beleza. Ó, o maior divisor de 12 é 12, mas o 12 não divide 16. O maior divisor de 16 é 16, mas ele não divide 12. Aí vamos seguindo, ó. 8, o maior divisor de 16, mas ele divide 12? Não, então não entra. O 6 é o maior divisor de 12, mas ele divide 16? Não, então não entra. Agora aqui, ó, o 4 ele é divisível, ele é o divisor comum entre os dois. E tirando todos esses outros números que não foi possível dividir os dois números, o 4 pode. Então o 4 seria o maior divisor comum que tem entre 12 e 16, ó. Resposta certa aqui embaixo. Máximo divisor comum de 12 e 16, o 4. Ele é o maior número que divide comum. Você poderia descobrir isso também fazendo, ó. Máximo divisor comum entre 12 e 16. O 1 divide os dois, divide o 12 e 16. O 2 divide o 12 e 16. O 3 divide o 12, mas não divide o 3. Certo? O 4 divide os dois. Então, o 5, o 6, aí esses aí já não... Os outros vocês vão ver que não divide os dois ao mesmo tempo. Então, o maior deles, o 4. 4 divide os dois ao mesmo tempo. Beleza. Olha, aí a de baixo vocês vão fazer, certo? Os divisores de 9 e de 18 vocês vão fazerem aí e me entregar. Tirar uma foto e me envia. Agora vamos falar aqui rapidinho, ó, sobre essa questão aqui, ó. O divisor de 0 e 16, tá vendo? Beleza? Conversar dele rapidinho. Para matar essa charada aí, ó, do divisor de 0 e do número 16, ok? Tem que pensar o seguinte: o que vai te complicar aí que você está pensando? Fala, ué, 0 e 16, né? Quem são os divisores de 0? Gente, os divisores de 0 é qualquer número. Pensa no seguinte: ó, se eu dividir 0, ó, lembra que eu falei lá?
essa barra significa uma divisão. 0 dividido por 5. Beleza? Essa conta de 0 dividido por 5 tem que dar algum número. Esse número, quando eu não sei quem que é, eu chamo de x. Esse é o procedimento para encontrar. É sempre assim. 0 dividido por alguma coisa, eu não sei. Vai dar algum número. Esse número eu não sei quem que é, eu chamo de x. De forma que, se eu fizer, então existe um número que eu multiplico por x, que eu multiplico por 5 e dê 0, certo? Se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes x, esse número tem que dar 0, porque existe uma igualdade aqui, ó. Ó, existe uma igualdade aqui, pessoal, certo? Caso vocês não lembrem, mas se não lembra, tudo bem, a gente vai aprender aqui. Mas é assim, ó, toda vez que eu tenho contas desse tipo, na verdade iremos entrar ainda, né, em contas assim, mas toda vez que eu tenho contas assim, ó, 2 dividido por 3 igual a x, isso aqui poderia ser y, a, b, c, não importa. Essa conta aqui, geralmente esse número aqui, ó, ele multiplica esse, ó, sempre que tiver essa ocasião, sempre, certo? Então isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso, ó, 2 é igual a 3 vezes x, certo? É a mesma coisa, pessoal. Isso aqui, ó, e isso aqui é a mesma coisa, certo? Então, para vocês entenderem, então, ó, 5 vezes x, ó, tem que dar 0. Que número que eu multiplico por 5 e dá 0? O 0. Então, qualquer número que eu multiplicar o 0, então, é divisível por qualquer número que eu quiser, certo? Se eu colocar, ó, 0 divisível por 7 igual a x, 7 vezes x vezes 7. Que número que é x que multiplica 7 e dá 0? 0. Porque toda multiplicação por 0 dá 0, certo? Então, 7 vezes 0, 0. Então, o 7 é divisor de 0. E assim vai. Ó, se pegar aqui uma outra, ó, então você vai lá, 0 dividido por 2, 0 dividido por 3, né? 0 dividido por 4, não importa. Em todos os casos, ó, em todos os casos, 2 vezes x, em todos os casos, dá isso aqui, ó. 2 vezes 0, opa, errei de novo. 2 vezes x tem que dar 0. Que número que é esse aqui que eu multiplico por 2 e dá 0? 0. Então aqui, nesse caso aqui, 3 vezes x é igual a 0. Que número que eu multipliquei por 3 dá 0? 0. Você percebeu que isso aí, ó, vai ser em todos os casos que você imaginar. Então, o que você tem que saber? Que o zero, certo? Ele é divisível. Não vai caber aqui, ó, divisível. Mas é divisível por todo mundo. Por todos. Certo? É divisível por todos. Eu posso dividir 0 por quem eu quiser. Certo? Sempre vai dar 0. Então aqui, pessoal, ó, quem são os divisores então de... Quem são os divisores aí de 0? Todos, ó. Todos aqui são divisores de 0. Certo? Todos são. Então, os divisores comuns entre 0 e 16, na verdade, é só os divisores de 16. Então, o que acontece? Quem são os de 16? Os divisores de 16 são o número 1 e o 2, sempre, porque o número é par. O 16 é par. Divide 3? Não. Divide 4? Divide. Nós fizemos ali em cima já. O 4 divide, certo? O 8 divide,
e o próprio 16. Ok? Então, quem são os divisores comuns de 0 e 16? O 1, 2, o 4, o 8 e o 16. Esses são comuns, já que qualquer número divide o 0. Beleza? Agora, pessoal, cuidado. É diferente dessa questão aqui, ó. 0 pode dividir por quem eu quiser aqui, ó, 12, não importa, certo? Essa conta sempre vai dar 0, sempre, sempre. Agora, cuidado, pessoal. Divisão por 0 não existe. O contrário, ó, 12 divisível por 0, esse resultado não existe. Isso é indeterminado. Indeterminado, pessoal. Cuidado, são coisas diferentes, hein? Não vai caber aqui, mas é indeterminado, ok? Indeterminado. Não tem divisão por 0. O 0 é divisível por todos, mas ele não divide ninguém, beleza? E aí, pessoal, para finalizar, ó, na ideia de máximo divisor comum, aquela hora fizemos um exercício de mínimo múltiplo comum em problemas. Agora vamos fazer um exercício de um problema, né? Problema é quando você tem que interpretar, quando você tem que pensar. Então, um problema envolvendo máximo divisor comum. Aí vai falar aqui, ó, em uma escola, olha só, em uma escola há 240 alunos no 7º ano, 280 no 8º ano e 120 no 9º ano. Haverá uma semana cultural em que todos os alunos serão distribuídos em equipes e que se misturem alunos de anos diferentes. Qual será o máximo de alunos que pode haver em cada equipe nessas condições? Então é isso, pessoal. Olha, vai juntar todas as salas e qual o maior grupo possível que eu posso fazer, né? Desses de alunos. Vamos pensar. Ó, na verdade aí, pessoal, ele fala, ó, cuidado. Na verdade ele diz sem que se misturem alunos de diferentes anos. Não pode misturar, senão era só somar tudo, né? E ver poderia ter vários grupos, mas não podem misturar, certo? Então, esse problema é para pensar assim, ó. Há 3 grupos, certo? Há 3 grupos. Um grupo de 240 alunos, um grupo de 288 alunos e um grupo de 120 alunos, ó. Que são os grupos do 7º, do 8º e do 9º. Eles não podem se misturar, por isso que são 3 grupos diferentes. Só que eu preciso dividir em vários grupos dentro desses grupos. Então, assim, esses 240 eu vou dividir em vários grupos. Os 288 eu vou dividir em vários grupos também. E os 120 em vários grupos também. Porém, todos esses grupos têm que ter a mesma quantidade de membros. Então, isso é um problema de MDC. MDC é um problema. Eu quero encontrar qual grupo, um grupo de quantas pessoas eu posso dividir o 240, o 288 e o 120 de maneira igual. Então, ele quer o MDC entre 240, 288 e 120. Ok? E aí, para resolver isso aí, eu já vou explicar a forma que você faz MDC, a regra, como funciona. É assim, ó. Então, pessoal, aqui você tem uma regra, ó. Como que você faz MDC? MDC é o que vamos fazer aqui. Como que você faz isso? A regra é o seguinte, você coloca aí os números, ó, 240, 288 e 120 e passa um traço do lado, beleza? Então vamos começar de baixo, você sempre começa pelo número menor. Divide pelo 2. 240 dividido por 2, 120. Né? Metade de 240, 120. Metade de 188, 144. Metade de 120, 60. Continua, divide por 2. Deu para dividir? Continua. Repete o mesmo número. 120 divide por 2, 60. 144 divide por 2. Ó, 70 mais 70, 140. Então 72 aqui é a divisão. 60, metade de 60, 30. Beleza, todos dividiram. Continua. 60, vamos dividir por 2. 60 dividido por 2 dá 30. 72 por 2 dá 36. E aí, tá aqui, ó, 30 e 30 dividido por 2 dá 15. Beleza. Ó, esses números aqui, ó,
Já percebemos que o 2 é comum, dividiu todos esses números aqui, beleza. Agora por 30. A gente continua dividindo por 2. 30, 15. 36, metade de 36 é 18. E 15 dividir por 2 dá? Não dá. Então você reescreve o 15, ó, ele não pode ser dividido por 2. Quando o número não divide todos eles, ó, não divide os 3, se o número não dividir os 3, ok? Ó, 36 e o 15. Se ele não dividir os 3, você não marca ele. E os números que dividem os 3 ó, ao mesmo tempo, você marca. O 2 dividiu, o 2 aqui dividiu e aqui também no primeiro. Aqui eu não vou marcar, esse não. Porque ele não dividiu, beleza? E continua as divisões então. Ó, vamos lá. Então, 15 é possível dividir por 2? Não, reescrevo 15. 18, posso dividir por 2? Posso. 18 dá 9. 15 divide por 2? Não. Beleza, agora vamos pro 3. Ó, porque o 2 não dá mais. O 2 não divide o 15, nem o 9, nem o 15. Então 3. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5 também. Continua. O 3 dividiu todos? Dividiu. Então eu vou marcar ele, ó. Certo? Agora, 5. 5, 3 e 5. Aqui já percebemos, ó, que aqui mata, ó. Se continuarmos aqui, ó, se colocarmos o 3. O 3 não divide o 5. Ele só divide o 1, que dá 1. E não divide o outro 5, ó. Depois vai vir o número 5. O 5 também não, ele só divide o 5, não divide o 1 e não divide o 5. Então eles não entram na conta. Mais. Certo? Então o que acontece? Ali embaixo, mas só para vocês, para continuar entendendo, né? Ali embaixo seria assim, ó. 5, 1 e 5. Terminar a conta, né? Ficaria, ó, divisível por 5. Dá 1, 1 e 1. Aqui encerra. Dividiu todo mundo, beleza? Essa é a continuação dele de baixo. Ok, vamos lá. Aí, pessoal, ó, o que você vai fazer? Os números que estão circulados, você vai multiplicar, ó. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Eu estou usando esses aqui, ó. Estou usando esses números aqui, ó. Estou usando esses números aqui, ó. 2, 2, 2. Eles estão aparecendo aqui. 2, 2 e 2. O próximo é o 3. Então ele vai aparecer ali. Vezes 3. Quanto que dá essa conta? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 8, 16, 24. 24 é o MDC entre esses três números. Certo? Então 24, essa é a resposta. 24 é o MDC dos três números. Então lá no exercício, então aqui, pessoal, qual o máximo, né, o máximo de, isso. Então tá aqui, ó, qual o máximo de alunos que pode haver em cada equipe nessas condições, né? Eu seria um grupo de 24 alunos, então, que é o MDC entre 240, 288 e 120. Beleza? Aí já que vocês descobriram aquela forma ali eu mostrei aquela forma de fazer o MDC, então vocês vão fazer MDC de mais números aí, e tirar foto e me entregar. Então, ó, você vai calcular o MDC desses números abaixo aí, ó, para trabalhar a atividade. Então vai fazer naquele formato que eu mostrei. É para fazer, ó, vamos supor de 18 e 60. Você vai fazer lá 18 e 60, vai passar um traço e vai dividir por 2, e vai abaixando os números aqui e aqui também, certo? Da forma que eu mostrei, beleza? Façam aí. É isso aí. Tira a foto e envia para mim.